E alô, escuto, Alberto. Olá, Tiago. Boa noite. Hoje a chegar em boas condições, para já sem travadinhas e sem problemas de som, mas o programa ainda é uma criança, portanto tudo pode acontecer. Bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. É a edição número, como bem sabem, a edição número 35 de 7 de março de 2023. Como sempre, estreamos às terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e podem também seguir-nos, aliás, desde logo devem subscrever o canal de YouTube do Comitê Central para terem sempre aqueles avisos de quando estreia uma nova Lenga-Lenga. E depois devem também seguir-nos em podcast, buscando a Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Tiago, não sei se falaste na necessidade absolutamente imperiosa de subscreverem o canal, não reparei. Subscrever o canal, sim, subscrever o canal. Não custa nada. Não custa nada e nós até ao fim do ano estamos a contar atingir os 500 mil subscritores. Pois é. As últimas contagens apontavam já para 5.500, portanto estamos muito bem lançados. E o início do ano é sempre mais fraquinho em termos de subscritores. Depois entra a primavera e o verão e a coisa dispara. O pessoal portanto, acho que estamos o pessoal sai da toca, também tem estado frio e subscreve-se menos. Com o quentinho depois convida a subscrever com mais força até. Portanto, contamos atingir esse objetivo até ao fim do ano. Por favor, ajudem-nos subscrevendo o canal de YouTube do Comitê Central. Como sempre, a Lenga-Lenga do Costume tem o apoio inestimável do Azeite Talismã. O site do Azeite Talismã vai passando em rodapé durante o programa, mas eu aproveito para lembrar qual é: o www.talisman.pt. Talismã é TALISMAN.pt, onde podem recolher todas as informações que desejam sobre o azeite Talismã. Por acaso há uma informação que eu acho que não está no site, Alberto, mas que era, talvez, não sei se não foi colocada para não afugentar clientes, que é a informação sobre quem é o autor daquele livrinho que acompanha a edição especial do azeite Talismã. E bem, infelizmente sou eu. Pois, não sei se porventura terá sido por precaução que o pessoal do Azeite Talismã não pôs essa indicação, mas eu reparei que por acaso acho que não está, por isso talvez queiram acrescentar essa informação, porque eu acho que é não está. Há uma parte do texto que fala no autor. Sim. Então fui eu que consultei. Não é óbvio, tens razão parcial. Parcial razão. É parcial, é bondade tua, porque foi parcial estupidez da minha parte. Não, realmente onde devia estar o nome do autor, não destaca, assombroso, até uma... Claro, em neons e tal. Exato, não está, mas depois no texto, lá no meio... Tu gastaste o neon aí para ter atrás de ti, decorando o cenário da Lenga-Lenga e lançando, curiosamente, o primeiro tema da semana. Alberto, vamos falar de comboios, vamos falar nomeadamente de comboios que não andam, vamos falar de greves, não só dos comboios, mas um bocadinho em geral, porque as greves têm proliferado nos últimos dias e semanas. Surpreendentemente, por acaso tenho ouvido poucas greves da Transtejo e Softlusa. Devem estar a guardar-se para uma altura em que haja menos greves para terem mais... Olha, aqui na zona do Porto não tem havido greves de Transtejo. Não, tem estado sempre a funcionar aí? Não existe mesmo, não é? Claro. Transdouro, não sei se existe, mas o que não, que o Douro é mais... Nem não precisa de cacilheiros, não é? Não precisa isso isso acaba por ser mais pratinho, não é propriamente um mar da palha, não é? Não, mar da palha. Tudo bem mais aconchegadinho. Portanto, as greves têm proliferado. Aparentemente o fim da geringonça determinou definitivamente também o fim da paz nas ruas, paz com todo o tipo de aspas, e Alberto, e como particular destaque para a CP, estes últimos dias têm sido dramáticos ao nível das greves e dos protestos públicos contra o governo. Houve aquelas imagens, não é? Houve algumas imagens que aconteceram mais aí para a zona de Lisboa, não é? Sim. Um comboio parado com passageiros teve que acionar o alarme, porque aquilo as pessoas estavam a sufocar lá dentro aos gritos, e vi umas filmagens que as pessoas foram fazendo, por causa que os telemóveis permitem isso, não é? E aquilo parecia realmente umas circunstâncias ou de um país de terceiro mundo, que é o mais provável, ou também ou de um acidente num país normal. Como não foi nenhum acidente,
pelos vistos não aconteceu nada demais, a não ser aquilo que, pelos vistos, acontece na CP, ou nos comboios da CP, quando há greves. E quando há poucos comboios, as pessoas amontoam-se para lá dentro de um. Sabes, uma coisa gira, só uma pequena história familiar. A nossa filha estava a contar essa história cá em casa, que o comboio tinha parado e as pessoas estavam a sufocar lá dentro, porque não conseguiam respirar e tal. E diz a minha mulher, então, mas e o ar-condicionado? E responde a miúda, qual ar-condicionado? Achas que as carruagens da CP têm ar-condicionado? Ar-condicionado. É realmente do nível que as carruagens da CP, pelo menos estas que circulam... Sim, o ar-condicionado deve ser só no pendular, para aí. Não? É, exatamente. O que por si, enfim, já denuncia um pouco do nível de terceiro mundo? Do nível de terceiro mundo. A nossa sorte é que o nosso país é um país de clima ameno. Praticamente é raríssimo fazer frio, é raríssimo fazer calor e, portanto, a coisa acaba por ficar sempre ali num clima temperado que é muito agradável para andar de comboio, ainda que sobrelotado. Mas Alberto, tu achas que mais ou menos de repente, esta proliferação de greves, porque fala-se também dos funcionários da justiça... Sim, dos enfermeiros, sim. Bem, obviamente os professores também, obviamente. Regularmente. Funcionários judiciais, não é judiciais, fiscais das finanças. Das finanças, esses os judiciais também, claro, mas os das finanças também estão a ameaçar com greve. Esta é uma greve que eu apoiaria com muito gosto. Eu era menino para ir para a rua, com cartazes a apoiar uma greve de cariz. Eu nem me vou desenvolver muito este respeito, no que diz respeito a rapaziada das finanças, porque eles podem depois vir investigar. Também está tudo em ordem, mas que eu saiba. Pois é. Mas a verdade é que o clima parece estar propício a protestos nas ruas. Achas que isto tem a ver com o facto do PS estar a querer acabar com o PCP e com o Bloco de Esquerda, por exemplo? Em parte sim, claro. E sobretudo o PCP, não é? Que tem mais peso nos sindicatos do que o Bloco. É essa a tradição. E isso, o PCP tem que dar provas de vida, até porque está a encolher nas sondagens, tem que mostrar, tem que andar para aí a mostrar que existe. Agora, isto não tira a razão, algumas, estou muito por fora, sei lá, do que é que se queixam os funcionários, por exemplo, judiciais, não sei. Agora, há coisas que as pessoas que protestam têm razão. Se protestam da melhor maneira, se o fazem com uma comunicação que seja perceptível pelo público em geral, isso é outra questão. Estou a falar aqui particularmente dos professores. Há uma série de... Conheço melhor o caso dos professores, há coisas contra as quais eles protestam em que têm toda a razão, só que um repórter vai para a rua, entrevista 12 professores e cada um se queixa de uma coisa diferente, e é um bocado difícil perceber o que é que eles como corporação querem, porque há muito falta... O que indicia também que há muita coisa a funcionar mal, não é? Porque provavelmente muitos desses motivos de protesto, como dizes, têm razão de ser. Muitos têm razão de ser. No caso do ensino, por exemplo, só a questão da burocracia em que eles são atolados, não é? E que consome uma quantidade de tempo provavelmente superior àquela que eles usam para dar aulas, propriamente ditas. E só isso é absolutamente não só inadmissível, como inútil. É uma burocracia inútil. Os professores no nosso tempo, que eu me lembro, preparavam os testes, davam as notas e davam aulas. Malta na rua, punham gente na rua e essas coisas. Agora um professor, se põe alguém na rua, meu Deus, está desgraçado em termos de papelada que tem que preencher, se reprova um aluno, está desgraçado. Para dar simples notas, as notas têm que caber numas matrizes e numas coisas muito complicadas, porque aquilo... Quando tu tinhas num período, fazias 2 testes, tinhas um 13, tinhas um 15, davam-te um 14 e acabou. Certo. Agora é uma coisa muito mais complicada, cujas vantagens não se percebem, ninguém consegue perceber. Mas isso já tem a ver com aquelas coisas da matemática da média entre 13 e 15 já não ser 14 ou assim, ou tem só a ver com... Não, acho que tem a ver com... Acho que não é exatamente isso, são outros critérios que entram em jogo. Podia ser racista, por exemplo, sei lá, podia ser racista a média entre 13 e 15 ser 14, hoje em dia não estou muito a par. É um bocadinho racista, as contas baterem certo, não é? Isso já começa e homofóbico e... Homofóbico e heteropatriarcal também, provavelmente. Exatamente. Mas o que acho, em relação a isto das greves, há uma coisa que aborrece sempre bastante, que é o facto dos prejudicados, dos diretamente prejudicados com as greves, serem sempre quem não tem culpa nenhuma dos problemas que se passam nestes setores. E para referir, por exemplo, já não falo do caso dos professores, dos miúdos que não têm escola, e dos pais que não conseguem dessa forma
também cumprir, por exemplo, os seus horários de trabalho, porque os miúdos não têm escola, Claro. mas mesmo que quisessem cumprir esses horários de trabalho, depois os comboios também não funcionam. E há outra coisa que me impressiona ainda mais, é que... E se o trabalho for público, desculpa, Tiago, essa pessoa provavelmente está em greve. Nesse caso, Também. mas isso facilita Pois, porque o estando em greve tem mais tempo disponível. Tem O mais problema tempo. é quem não pode fazer greve Claro. e precisa de usar estes serviços que em muitos casos não têm alternativas, e que paga estes serviços, paga em forma de pré-pagamento e depois não é sequer ressarcido do serviço que não lhes é prestado. E este é um caso que eu acho que é especialmente revoltante, porque não me consigo lembrar de qualquer outro serviço em que uma pessoa pague à cabeça e depois não seja servido e não tenha nenhuma hipótese de reaver esse dinheiro. E, portanto, o que se passa é que as pessoas pagam o seu passe mensal, os serviços não existem e depois não são ressarcidas desse custo, que eu acho que é uma coisa absolutamente inacreditável. Eu, se for a uma bomba de gasolina e pagar em pré-pagamento 20 euros de gasolina e por algum motivo só conseguir meter 10, Eles devolvem, não? estou certo que não sai da bomba de gasolina sem ter Sim, claro. os 10 euros, pelo menos os 10 euros de volta. E, portanto, eu não consigo... O Estado está aqui numa posição, apesar de tudo, é contra o Estado que se protesta, e o Estado está numa posição extremamente confortável comparativamente com todas as partes envolvidas, quer com quem protesta porque não tem condições para trabalhar, quer com quem protesta porque não tem condições para ser servido por essas pessoas. E o Estado está aqui numa posição que nem sequer é, obviamente, comparável a uma greve numa empresa de, sei lá, uma empresa privada de calçado, onde, desde logo, se aquela empresa não produz sapatos, em princípio conseguir comprá-los a outro sítio. Sim, o impacto é muito superior, sendo no Estado. Claro, sim, claro. E depois, de facto, a greve é um instrumento fundamental nessa questão de equilibrar poderes, digamos assim, quando existe eventual desequilíbrio entre uma entidade patronal e os trabalhadores. O problema é que aqui os clientes, no caso das greves no setor público, os clientes são também o patrão, o Estado não é o patrão destas pessoas, ou seja, estas greves são feitas, na verdade, contra os clientes, em última instância. Sim, O Estado o Estado é uma intermedia... entidade abstrata, não? Sim. E as pessoas que mandam no Estado não sofrem nada com isto, não é? O Estado simplesmente intermedia aqui sem praticamente, falta-me uma expressão em português, desculpa, eu sei que odeio as expressões em inglês, mas sem não. Skin in the game, alguma expressão, sem grande... Sim, é difícil. É uma boa expressão, porque o Estado simplesmente é um intermediário dos nossos, por via dos nossos impostos, do nosso dinheiro e da forma como gera esse dinheiro. E o Estado, quando negocia com qualquer setor, por exemplo, da administração pública, está a negociar com o nosso dinheiro. E, portanto, não tem propriamente um interesse direto ou um custo evidente direto nesta questão das greves, que acaba por afetar quem não devia ser afetado. Não, agora Dentro destes sim, serviços. Tiago, sim. E além disso, há outra questão, ou duas questões. Uma delas é as pessoas que se queixam, os funcionários dos vários setores estatais que se queixam, setores públicos, que se estão a queixar, portanto, por um lado confiaram que ter uma profissão, uma carreira ligada ao Estado, que lhes dava uma certa estabilidade que se está a ver que era ilusória. Por outro lado, e acho que é o mais importante, é um país em que uma percentagem demasiado elevada da população trabalha no setor público, é um país que fica cada vez mais dependente do Estado e das vicissitudes do Estado. E quando o Estado funciona como o nosso, ou seja, mal, e é gerido, ou temos na liderança política um governo como o vigente, é natural que as coisas corram ainda pior. E depois de uma situação de crise, em parte por culpa do governo, em parte por culpa de outros fatores, a coisa está-se a escangalhar por todos os lados e vemos o que acontece quando a coisa corre mal, as pessoas estão demasiado dependentes do Estado. Isto é tão simples quanto, por exemplo, a propósito das mudanças, das alterações climáticas, nos estarem a tentar convencer, isto não é uma questão apenas portuguesa, a pousar o carro e a depender dos transportes públicos. Pronto, aí temos o que acontece com os transportes públicos. Pois. Mesmo quando as pessoas ainda têm a possibilidade, a grande parte das pessoas podem usar o carro. Porque se as pessoas chegarem a um dia, chegar a um ponto em que as pessoas abdicaram mesmo do automóvel, ou muitas pessoas abdicaram do automóvel,
a dependência ainda é maior. Portanto, o efeito da greve vai ser ainda mais prejudicial e as greves vão ser mais utilizadas para fazer pressão. Claro, prejudica mais pessoas, vai afetar mais pessoas, não é? e a questão até pode não ter de passar por as pessoas deixarem de querer utilizar o carro, é aquilo que Não as deixarem mesmo, não Pois é permitirem. isso, basta alterar uma lei, como referias também no outro dia, noutras instâncias. Basta atualizar, por exemplo, aquela lei ou alterar ligeiramente aquela lei que não permite que carros de antes de uma determinada data entrem no centro da cidade e transformá-la em não deixar a generalidade dos carros entrar na cidade. Pura e simplesmente, e as pessoas, com uma mera alteração legislativa, deixam pura e simplesmente de poder usar o carro e, portanto, estar completamente e ficam completamente à mercê dependentes das dos CPs da públicos. vida, não é? Das CPs da vida. Pois é o país todo que está demasiado à mercê de tudo que é entidade pública, de tudo que é entidade estatal, porque é um país em que uma percentagem demasiado grande da população trabalha para o Estado. E isso não é um bom sinal, não é um sinal de grande modernidade, muito pelo contrário, é um sinal de atraso de vida e infelizmente é uma tendência que se está a seguir em Portugal. Cada vez a função pública ou as pessoas empregadas no setor público são mais. Sim, sim. Sim, e se juntarmos aos funcionários públicos, quem recebe alguma forma de apoio do Estado por via de subsídios, ou seja o que for, e mesmo, por exemplo, desempregados, se juntarmos todas essas vertentes, digamos, da população ativa, estamos facilmente a falar, não faço ideia, mas de metade das pessoas que trabalham em Portugal, se juntarmos os respectivos agregados familiares, enfim. E depois, Tiago, o dinheiro vem do setor privado, o dinheiro que o Estado pode ir buscar vem do setor privado, não é? Portanto, o Estado não vai ter necessariamente forma de alimentar ou satisfazer suficientemente toda esta massa imensa que trabalha para o Estado. Porque atacando o setor privado, e este governo continua a fazê-lo dia após dia, viu-se agora nesta questão da habitação, vê-se no que calha, o Estado vai extinguindo o privado, as pessoas, quem tem idade e falta de paciência foge daqui, quem fica aqui está tramado, quem fica aqui a trabalhar no privado, e é evidente que não há forma de puxar o cobertor para a cabeça, destapa os pés, não é? O Estado não tem hipótese de satisfazer, de colmatar aquelas ilusões todas que criou nesta gente que se vai empregar no Estado, a pensar que por aqui é que se está bem. Não vão estar bem e de futuro vão estar pior. Pois essa questão do cobertor entronca um bocadinho também numa outra questão que aqui até na altura ainda com o Carlos Guimarães Pinto também abordámos, acho eu, que tem a ver com o facto de nós termos impostos suecos e serviços públicos do Botsuana. Sim, comboios de Botsuana parece é um mau exemplo, se calhar o Botsuana... Se calhar o Botsuana até está porreirinho. Mas a verdade é que tu podes ter um Estado social forte, como alguns países do norte da Europa tantas vezes referidos como exemplo têm, mas a condição absolutamente necessária para teres esse Estado forte é teres uma economia privada fortíssima, porque só uma economia privada fortíssima e competitiva e livre pode gerar impostos suficientes para subsidiar esse Estado e esses serviços públicos que eventualmente se pretendem. Portanto, não é possível ter uma coisa sem ter a outra, porque é como dizes, senão estamos basicamente a receber um valor de impostos que é o mesmo valor de impostos que temos para pagar às pessoas, não há qualquer espécie de criação de riqueza, funcionamos em circuito fechado, sem qualquer espécie de crescimento. Um circuito fechado que se vai tornando cada vez mais curto, não é? Porque o valor que vais buscar às pessoas, por muito que aumentes os impostos, acho que já estamos muito próximo do limite da sobrevivência. Sim, já para não falar que depois as condições também demográficas, não é? Claro, inevitavelmente levarão este sistema à ruptura. Portanto, a menos que tenhamos uma economia suficientemente competitiva que permita gerar riqueza, que por sua vez permita cobrar impostos que alimentem, digamos, um Estado social de alguma dimensão, a menos que tenhamos isso, não conseguimos, de facto, ter um conjunto de serviços públicos com o mínimo de qualidade. E é um bocadinho essa ilusão, um bocadinho não, é absolutamente essa a ilusão que a esquerda continua a vender-nos, de que é possível o Estado ter este peso na economia e ainda assim a economia gerar receitas suficientes para termos um Estado social com serviços decentes.
Conta, diz Alberto. Não, acho que não vale a pena acrescentar muito mais. É isso. A demografia, as pessoas não nascem, as pessoas que nascem fogem quando mal podem. Sim. Isto imagina-se daqui a poucos anos, não é preciso passar muito tempo para termos um país de pessoas velhinhas e reformadas que vão ser sustentadas, não se percebe muito bem Por quem? Pelo trabalho de quem, não é? O trabalho de quem? A perspectiva é absolutamente negra e convinha que os portugueses, em vez de se distraírem às vezes com as distrações do costume, que tivessem noção disso. Especialmente portugueses que têm filhos e netos é isso coisas, que eu ia dizer. Estamos a falar de uma geração, 2 gerações, para isto, seguindo este rumo, ser absolutamente insustentável e nós não termos qualquer perspectiva dos nossos filhos e para mais ainda os nossos netos poderem viver em Portugal, porque tornar-se-á absolutamente impossível e era giro, de facto, que... que isto não sobrasse alguma esperança para isto. E com estes tipos que estão lá, não só não há esperança, como há uma certa confiança de que a coisa vai correr muito mal. Não? Sim, a coisa está a correr muito mal, vai correr pior. Sim. Os portugueses que vejam o que é que querem fazer. É isso. Por falar em coisas que correram muito mal, Alberto, nós vamos ficar por aqui em relação ao nosso primeiro tema, que foram as greves, mas não vamos deixar o âmbito das coisas que correram muito mal, porque o segundo tema da semana tem também a ver com isso e inevitavelmente também não conseguiremos fugir de vos dar a nossa perspectiva sobre a atuação do governo e dos governos em geral em relação a outro tema que correu bastante mal. Alberto, avançamos para o segundo tema? Vamos a isto. E vamos então para o segundo tema da semana. Alberto, dizia eu que é um tema também que tem a ver com algo que esteve longe de correr bem, que foi a gestão da pandemia, da Covid, porque muito recentemente veio a pública notícia que o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América e posteriormente também o FBI, exatamente, veio revelar que os indícios de que a gênese da pandemia de Covid foi de facto o laboratório, aquele laboratório de Wuhan, de onde terá escapado o vírus à socapa, provavelmente à meia-da-noite, o sacana, de facto terá sido a origem desta pandemia de Covid. Portanto, não foi aquele tipo que tem mania de comer morcego cru no mercado do Wuhan, mas terá sido mesmo, surpreendentemente, neste laboratório. Pode ter sido libertado o vírus por aquelas associações de animais, em defesa dos animais. Pode ter sido. Sim, vamos libertar o vírus e tal, está o vírus aprisionado. Eu acho que seria um passo no sentido da coerência, porque de facto as associações protetoras da bicharada até aqui não tinham chegado a tudo que era insetos e rastejantes e coisas esquisitas, mas normalmente eram mamíferos e aparentados. Mamíferos fofinhos, sim, com pelos fofinhos e exatamente, é possível que tenha sido isso, boa dica. Mas portanto, passados 3 anos, não é? Passados 3 anos em que quem quer que fosse que insinuasse a possibilidade do início da pandemia ter ocorrido por essa via, pela via da fuga do vírus do laboratório de Wuhan, onde só por coincidência se faziam experiências com vírus, precisamente, e portanto seria sempre uma coincidência interessante, não é? Na imensidão do território chinês, uma pandemia por um vírus deste tipo ter origem precisamente na cidade onde há um laboratório que faz pesquisa e o chamado ganho de função que se diz em português, não sei. Gain of function, enfim, aqueles estudos em torno da produção deste tipo de vírus e que teria sido exatamente nessa cidade onde há esse laboratório que teve início a pandemia. Ninguém ainda sugeriu que tenha sido, digamos, voluntária. Pois, essa é a questão que falta apurar, não é? Essa é a questão, mas vamos esperar mais uns meses, ou seja, que isto tenha sido propriamente uma forma de, digamos, de guerra biológica, ninguém insinua isso, mas pelo menos parece começar a assentar a possibilidade, Alberto, de ter sido de facto do laboratório de Wuhan. E não estive num jantar em que alguém insinuou isso. Eu, por acaso, não tenho... Não tenho certezas. Mas o quê? Da parte da guerra biológica? Da guerra biológica, sim. Da guerra biológica. Pois, esse é o passo seguinte, não é? Eu vi que nos últimos dias, depois já do Departamento de Energia e do FBI terem admitido esta hipótese de fuga laboratorial,
já aqui parece-me, para já, não sei se isto vai aguentar muitos dias, mas aqui uma tentativa de, pois, não sabemos, enfim, há essa hipótese, mas não temos a certeza e tal. Agora, afinal, havia muitos chalupas, ao longo destes anos houve muitos chalupas que vai saber e não eram assim tão chalupas. Vão ser Não, ressarcidos de alguma forma esses chalupas com pedido de desculpas pública por danos morais, não patrimoniais, ou o que é. ou vão Sim, ser desinternados das mereciam, não é? instituições. Até porque, Tiago, esta questão não é a Sim, única, é uma série de questões. certo. Aliás, boa parte delas, daquilo Uhum, que as opiniões que, quando as pessoas as davam, as faziam ser classificadas como chalupas, aos certo, poucos, em matéria de Covid, claro, aos poucos vai-se vendo que boa parte dessas opiniões estavam corretas. certo. Não porque fossem fundadas, as pessoas, quer dizer, ninguém tinha maneira de saber que a vacina não iria impedir o contágio, por exemplo. Mas Certo. era uma questão de bom senso, as pessoas atuavam mais, essas pessoas, os chalupas, os negacionistas e tal, pelo menos a maioria deles, ou uma boa parte deles, havia realmente alguns um bocado chalupas, mas a generalidade baseava-se mais no bom senso, Certo. no que parecia que fazia mais sentido, sim, e pelo menos colocava algumas dúvidas sobre as coisas. O outro lado, aqueles que seguiam a ciência, não, fizeram o contrário do que acontece realmente com quem segue a ciência. Apegaram-se a dogmas divulgados aí nos Uhum. telejornais e por uma rapaziada que apresentam os telejornais e uns especialistas caídos sabe-se lá de onde, que apareciam nos telejornais a dizer umas coisas, e as pessoas apegaram-se a isso de uma forma absolutamente, lá está, dogmática, uma coisa própria da fé. Uhum. A questão Uhum. das máscaras, por As exemplo, máscaras, sempre. hoje já é traduzida em jornais como o New York Times, por exemplo, que foi dos E maiores. se é traduzido no New York Times é porque, enfim. Não, o New York Times deu o braço a torcer, porque o New York Times nesta matéria toda, por exemplo, como Pois, o pois, sim, Washington sim. Post e Sim. tantos outros jornais, estou a falar dos Estados Unidos, a Washington Times já reconheceu, o New York Times reconheceu, o New York Times publicou um artigo em que fala Exatamente. de um estudo de uma organização britânica chamada Cochrane, em que parece ser o estudo mais minucioso em matéria, por exemplo, do uso de máscaras, no qual se conclui que as máscaras não servem para nada. Pois. Sejam aquelas normais, sejam as FP25, ou lá como é que aquilo se chamava, as máscaras não têm função Era um nenhuma. FP25, não era um FP25. Não eram bem a Mas era muito FP25. parecido com isso, de facto. Mas Era agora disseste parecido. FP25, pera, as máscacaras não podiam chamar-se FP25, senão isso Não, era um lembra... Bader-Meinhof. Brigadas Vermelhas, era por aí. lembrar-me-ia disso. Não podia ser Não, mas FP25. era Era parecido. parecido, mas era Era uma realmente coisa. era parecido, Aquelas sim. máscaras mais complexas e davam uma maior N, ilusão de segurança. N95, não era N? Se calhar, não N, sei. N, Acho que N, 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 N 95, não não. havia um Não P, sei, já não um sei. F. Epá, Talvez, não sei, talvez não houvesse, sei. talvez houvesse. Não sei. Sim, e mesmo a questão, por exemplo, da imunidade de grupo também, Por que, exemplo, todas essas de questões que que os toda... chalupas adiantavam, aos poucos vai saber, e afinal Sim. eles tinham razão. Mas o que é que isso significa? Que somos, de facto, governados por uma elite De mentirosos e trafulhas, sim, sim. totalmente avessa a usar do bom senso? Que, lá está, é um daqueles casos em que não devemos atribuir à malícia o que Não, é a questão da má fé, incompetência, a questão da má fé. sim, ou achas que, lá está, É uma boa também não questão. seria uma perspectiva muito original, na verdade, mas ou achas que tudo isto poderá ter sido usado, pelo menos em alguns âmbitos, porventura restritos, como uma forma enfim, Engenharia de social, reforçar. de Sim, experiência, sim. sim, porque a verdade seja dita que, e nos Estados Unidos isso é muito falado, mas não será só nos Estados Unidos, mas a gestão da pandemia resultou numa transferência de riqueza brutal, nomeadamente, por exemplo, dos pequenos comerciantes Sim, para sim, as sim. grandes superfícies Sim, comerciais. sim. Aliás, as políticas que tiveram a ver com restrições de circulação e de frequência de estabelecimentos comerciais, enfim, bem ou mal, tendo em conta a informação que havia disponível na altura, mas de uma forma ou de outra beneficiaram Os grandes. grandemente os grandes distribuidores e os grandes comerciantes em Sim, detrimento aniquilaram dos os pequenos, pequenos. claro, claro. E portanto há quem, lá está, há alguns chalupas que dizem que até certo ponto pelo menos isto poderá ter sido aproveitado para reforçar poderes centrais e grandes interesses económicos, mas não sei. Eu não consigo ter, não tenho, obviamente, não tenho Certo, certezas.
tento não pensar muito nisso sequer. Acho que foi mais um aproveitamento para se fazer isso do que uma coisa deliberadamente iniciada para chegar a esse ponto. Claro. Agora, o que sei, por exemplo, há uma coisa que confirma esta minha perspectiva, confirma ou tende a confirmar, mas também pode ser simulada, mas acho que não sei, aquelas 100 mil mensagens do WhatsApp, logo que é, que foram divulgadas pelo Telegraph agora há dias. E ali o que se mostra sobretudo duas coisas, uma incompetência. As mensagens, para quem não sabe, eram trocadas entre o Boris Johnson, o seu Ministro da Saúde, o sujeito que estava à frente da entidade que coordenava a questão da Covid, e mais umas figuras um bocadinho mais secundárias. E o que se vê ali é uma incompetência absoluta, à mistura com quase uma desumanidade, ou seja, em que se tomavam medidas sem ter minimamente em conta o bem-estar das pessoas. Ou não. Que nem pregado provavelmente se deveria, como quem lida com gado, não é? Como quem lida com gado, exatamente. Pois. Há ali uma resposta ao lado do sujeito que coordena a Covid, ao Boris Johnson, uma coisa qualquer, em que eles concluem que os dados que tinham naquela fase que não justificavam a manutenção de um confinamento, do segundo, do terceiro ou do sétimo, não sei. E o outro diz, as pessoas querem isto, é melhor dar-lhes mais um bocado disto e tal. Coisa assim do género. Foi esse tipo de tratamento a que estiveram os ingleses, os britânicos sujeitos e nós. Pois eu não quero imaginar, quer dizer, apesar de tudo, se no Reino Unido, não é? Se numa democracia com a solidez dessa democracia, e com a história e com o peso, digamos, com o peso histórico que tem. Claro, e até com a competência das pessoas em causa. O Boris Johnson é um bocado excêntrico, mas não é propriamente um laparoto. Como outros que eu me escuso de nomear, não é? Pois, de facto, se no Reino Unido as coisas, a classe política, digamos assim, olha para os seus concidadãos dessa forma, é de acreditar que noutros sítios com um bocadinho menos de cultura democrática e cívica, as coisas não sejam melhores. Aliás, basta os Estados Unidos também nesse aspecto não estiveram especialmente bem servidos, porque o Dr. Fauci, não é? O grande líder da resposta mundial. Essa figura. Vale a pena se tiverem tempo e paciência investigar um bocadinho o Dr. Fauci e perceber como é que também quando da crise do vírus do VIH, ainda nos anos 80, creio eu, já o Dr. Fauci tinha um cargo importante. Tem as coisas que ele disse na altura, a propósito. As coisas que ele disse na altura e como ele encaminhou também a resposta a essa crise na altura, e que o deveriam ter provavelmente desqualificado para voltar a ocupar qualquer cargo desse género. Há um vídeo do senhor a garantir que os mosquitos transmitiam o HIV. Pois, exatamente, e houve também, e tal como agora... entre outras coisas, claro. Sim, entre outras coisas, tipo o ter sempre forçado imensa solução de uma vacina, tal como na Covid, por contraponto a uma reação que seria a mais lógica, que eu acho que é normalmente a comum, que é olhar para os medicamentos que já existem e adaptá-los para as mutações dos vírus. Ou pelo menos tentar, não é? Ou pelo menos testá-los, exatamente, porque sabemos que as vacinas demoram muito tempo a surgir, e parece que no caso da SIDA também se revelou este padrão no Dr. Fauci. Enfim, eu queria só deixar, Alberto, se calhar para fecharmos esta parte, uma nota de algum otimismo, porque no meio disto tudo, uma das pessoas que foi a cara da resposta à Covid em Portugal, que foi a doutora Marta Temido, além da doutora Graça Freitas, obviamente ambas crentes do Dr. Fauci, por exemplo, fala-se de Marta Temido para a Câmara Municipal de Lisboa. Não sei se tinhas ouvido falar nessa Sim, eu vi nos últimos dias. Como não sou lisboeta, só posso ficaste a rir, claro. Não é bem a rir, porque tenho pena das pessoas, tenho comiseração e sinto empatia pelo meu semelhante, portanto, acho Claro. Eu acho interessante porque, repara, faz algum sentido, porque durante a pandemia da Covid, Marta Temido fez todos os possíveis para nos manter fechados em casa, e agora, porventura, se tornar Presidente da Câmara de Lisboa, vai ter condições para nos obrigar a sair de casa com esta questão da habitação. Portanto, ela está, digamos que é a outra metade do projeto que ela iniciou. É um projeto complementar àquele que ela desenvolveu enquanto Ministra da Saúde. Portanto, essa senhora deu, no contexto da pré-candidatura dela à Câmara de Lisboa, que ela dá a impressão que está a preparar esse regresso, não é? Com esse objetivo. Ela disse uma coisa interessante outro dia numa entrevista, salvo erro à SIC Notícias, disse que agradeceu muito ao sistema de saúde privado
Certo. Foram mais, o setor privado foi mais importante no combate à Covid do que as próprias entidades do SNS. Ela que passou o seu mandato a destruir, dentro do possível, e o possível foi bastante, o setor privado de saúde. Sim, foi no mandato desta senhora, se não estou em erro, que acabaram algumas parcerias público-privadas, nomeadamente com resultados espetaculares. Em Loures e em Braga, com resultados que quase instantaneamente se revelaram desastrosos e que continuam a revelar-se desastrosos. Portanto, é com grande entusiasmo que vislumbramos um possível seguimento da carreira política de Marta Temido agora na Câmara Municipal de Lisboa. O PS no governo e nas autarquias, e o PS em geral, eu até há pouco tempo eu achava que o PS tinha estas pessoas porque não conseguia arranjar melhor. Sim. Hoje começo a achar que o PS procura mesmo o pior do pior. Acho que há aqui aquela coisa horrorosa, aquela palavra, como é proatividade nisto. Acho que há um empenho do PS em arranjar o pior que a sociedade pode oferecer para colocar em cargos de poder. Sim, o pior que coincide também de alguma forma com que não é propriamente surpreendente, com uma capacidade ou com uma falta de capacidade de autonomia e de bom senso de muitas destas pessoas que as torna mais fáceis também de manipular, digamos, por quem de facto manda no governo, claro. Não é? Portanto, não interessa muito ter pessoas que pensem pela sua cabeça e que sejam... A doutora Temida não teve influência nenhuma na questão da Covid. Sim, claro. Não teve influência nenhuma na Covid, a doutora Graça Freitas, aqueles especialistas que iam à televisão fingir que diziam alguma coisa e mentir constantemente ou enganarem-se constantemente. Quem mandou nisto tudo foi o doutor Costa, evidentemente. Pois é para preencher lugares, pouco mais do que isso, para preencher cadeiras. Claro. Bom, o que preenche um lugar, mas este no nosso coração, é o azeite Talismã. Visitem o site em www.talisman.pt. Talismã é TALISMAN.pt. Visitem o site, encomendem o azeite Talismã e não sendo obviamente necessária esta ajuda extra para vos convencer, mas ainda assim vamos deixar-vos com o anúncio do azeite Talismã. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já Talismã. De volta para o último tema desta semana, que é o tema do turismo. Alberto, um setor de que nós apreciamos bastante e que teve nas últimas semanas... na ótica do utilizador, não é? Na ótica do utilizador, precisamente, exatamente. E que teve nas últimas semanas a sua Bolsa de Turismo de Lisboa. Não há uma Bolsa de Turismo do Porto? Não. Que eu saiba, não, é um Palácio da Bolsa, mas acho que não é turismo. Palácio da Bolsa, já tem, em termos de Bolsa, turistas, acho eu. Em termos de Bolsa já tem o Palácio, portanto não precisam de turismo. Em Lisboa há uma Bolsa de Turismo de Lisboa e a Bolsa de Turismo de Lisboa deste ano, perdoem-me a ignorância, não sei se foi só a deste ano ou se isto já tinha acontecido em anos anteriores. Para todos os efeitos, a lenga-lenga do costume não existia quando existiram outras bolsas de turismo e, portanto, este ano salientamos a Bolsa de Turismo de Lisboa, um setor muito específico da Bolsa de Turismo. Alberto, é a primeira vez que vai acontecer. Vai haver então, uma divisão, uma secção, houve, não é? Houve, pois. Sim, que já aconteceu. Uma aula da feira dedicada ao turismo LGBT, BX. Cuidado com, tens de ter isso, queres começar para não conseguir fixar as letras todas certinhas. Não só fixar já, LGBT letras, é um bocado difícil. Depois são mais, não é? Plus e tal. Mas o mais entra onde? É LGBT? Acho que é no fim, não é? Ou mais, um etc. Quando se pesquisa não aparecem as letras todas. Ou um LGBT e tal. LGBT e tal, etc. E por aí fora. Mas pronto, mas não nos vamos distrair do essencial. Não, do essencial. O essencial é essa divisão a existência
pavilhão, um subpavilhão lá dentro dessa feira de turismo, dedicado ao turismo gay, que sinceramente não sei como é que isso depois se processa, como é que isso funciona. O pavilhão talvez perceba, agora depois como é que o turismo gay existe na prática, não sei muito bem, quer dizer, alguém telefona para um hotel a marcar um quarto e avisa, atenção, mas não, é para um casal, mas é um casal de homossexuais, e isso vai implicar alguma consequência na forma como o hotel os vai atender ou... Sim, não sei, tipo, parar o quarto, eu percebo que queremos um quarto com vista mar, não fumadores e LGBT, será? Não sei, será que é um... Pois, a vista do mar percebe-se como é que se pode obter ou não, ser de fumadores ou não, percebe-se como se pode obter, a parte LGBT eu não sei o que é que isso implica, depois na prática. Não sei, se mais velas de cheiros, ou... Pois, mas não pode, não sei, epá, não assim, sei. Ter na aparelhagem do quarto assim umas coisas mais ligadas, sei lá, da Barbra Streisand, do Elton John, ou assim, não sei. Talvez. Mas por outro lado pode ser ao contrário, não sei. Imagina que são motoqueiros. É aquela estética de motoqueiros gay, sim. Da Barbra Streisand, mas enfim. Isto para dizer que portanto, estamos numa fase em que há uma comunidade, neste caso LGBTI. O público, eu estou aqui neste momento a consultar o Jornal Público, porque normalmente é muito assertivo em relação a estes temas e quer ser rigoroso. LGBTI+, aparentemente é assim que... o I deve ser de I por aí fora. E por aí fora. E o mais é o por aí fora, em princípio. Por aí fora. Mas portanto, demonstras alguma apreensão em relação a esta... Não, apreensão não, mais estupefação, sabes? É mais não, estupefação sim, e perceber um bocadinho se isto caminha daqui para mais alguma coisa, se haverá outras características intrínsecas da nossa vida, digamos assim, que possam merecer também em termos turísticos ou não, um tratamento específico, numa bolsa de turismo, enfim, não sei exatamente. Outros critérios além da orientação sexual que possam definir também pavilhões diferenciados nas feiras de turismo, pois é possível. Sim, é porque não acabar. Pois este tipo de segregação é bastante turismo bizarro. Racial, não? Pois é isso, era isso que eu ia dizer, porque, bom, isso existe, imagino, nos Estados Unidos existe de certeza, porque nos Estados Unidos neste momento tens, por exemplo, em determinadas universidades ou faculdades, imposto pelos ativistas negros, voltaste a ter dormitórios só para negros e sessões de, como é que se chama? Quando entregam lá os diplomas de graduação também específicas para brancos e para negros. Graduation Day, não é? Portanto, voltamos a uma... Era o sonho daqueles tipos brancos na altura do Alabama, nos anos 30, 40, por aí. Sim, pois, é mais muito melhor do que serem eles a impor essa segregação, não era? Era conseguir, de alguma forma, que as próprias minorias, neste caso a minoria afro-americana, achasse o assunto. Uma mais-valia, exatamente, para a sua causa, digamos assim, auto-infligir-se essa mesma segregação como é exatamente o pensamento segregacionista, Tiago. Se reparar, é exatamente, certo, porque certo. Se tu ouvis aqueles maluquinhos da Ku Klux Klan, não sei o quê, eles sempre disseram que não têm nada contra outras raças, são sempre contra a mistura das raças, portanto, são separacionistas, como eles dizem, não é? Outra forma de dizer segregacionistas, outra forma de dizer racistas, não é? Certo. Mas é o que eles são, e é o que estes sujeitos de agora são exatamente da mesma maneira. Só que os outros... Certo. Eu estava a tentar arranjar aqui uma diferença, não há diferença nenhuma. Alô, Alberto? Estou. Alô, Alberto. Não me estás a ouvir, Tiago? Agora estou a ouvir-te outra vez. Agora estou a ouvir-te outra vez. Eu estava a tentar arranjar uma diferença alguma nuance entre este segregacionismo e o segregacionismo daquelas políticas pós-fim de escravatura, do Jim Crow, do sul dos Estados Unidos e tal. Exatamente. Não há diferença nenhuma, é exatamente a mesma coisa. Não consigo ver diferença. Sim. O desfecho da coisa vai dar exatamente ao mesmo. O efeito prática é precisamente o mesmo. Exatamente. Quando não mais grotesco ainda hoje em dia, por via de facto de ter sido possível convencer estas pessoas a auto-segregarem-se. Eu não sei, aqui vários jornais até do setor económico falam desta nova área de negócios LGBTI+, em termos turísticos. Enfim, nós vamos investigar um bocadinho. Tu disseste-me em off, vou confidenciar, que isto não é propriamente novo, não é?
historicamente já há Não, eu lembro que havia um guia, lembro de ver na FNAC à venda, era o Spartacus, que era um guia... Dedicados a este setor especificamente em termos turísticos. Havia o guia Spartacus, que era famoso, em que, pelos vistos homossexuais, mas era numa altura em que os homossexuais estavam confinados, por assim dizer, a uma certa discrição, não é? E então, quando chegavam a uma cidade, iam para Paris, ou para Berlim, ou para Málaga, ou para onde calhava, sabiam que naqueles sítios estariam mais à vontade. Mas aquilo presumia todo um clima de semi-clandestinidade, não de ilegalidade, claro, mas de uma semi-clandestinidade. Numa altura em que, felizmente, pelo menos no Ocidente, não é? Não parece haver qualquer espécie de reação negativa, muito menos de forma institucional ou empresarial, para com homossexuais ou heterossexuais, vai dar tudo ao mesmo, quer dizer, cada um faz o que quer da sua vida. Estas coisas são um bocado estranhas, acredito que isto, em termos de negócio, que dê dinheiro, que haja aí uma maneira de conseguir uns cobres extras à custa disto. Agora, fora o lado material desta história, o lado oportunista da história, é um bocadinho deprimente, não é? É um bocadinho deprimente, até porque não estou a ver dois sujeitos, 3 sujeitos, 2 sujeitas, alugam 17 sujeitos e 17 sujeitos em canguru e 3 trapézios e tal, alugam um quarto de hotel e o quarto é-lhes alugado, com certeza. Ninguém está a fazer as questões sobre a vida, as preferências sexuais deles ou o que eles tencionam fazer no quarto. Ninguém quer saber do assunto. Pelo menos se não for em alojamento local, porque em alojamento local em princípio já não vai ser alugado mais uns mesinhos e já ninguém aluga nada. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Sim. Mas pronto, florescerá o negócio das grandes empresas hoteleiras para gáudio. Para gáudio dos socialistas e comunistas e das pessoas do PS que estão ligadas à hotelaria e à indústria hoteleira, isso agora é outro assunto. Prosperará o grande capital e os pequenitos que se lixem. Bom, Alberto, nós vamos se calhar ficar por aqui. Vamos fechar o nosso programa desta semana com um vídeo que vem um bocadinho na sequência deste último tema e que é um vídeo com o qual a marca de chocolates Hershey's presenteou os seus clientes, e é um vídeo que foi lançado, penso que logo no primeiro dia dos festejos do mês da história da mulher, que o chocolate Hershey's assinalou com uma edição especial do seu chocolate chamado Hershey, portanto um bocadinho como em Hershey's. A polémica que se gerou teve a ver com o facto de para assinalar este mês da história da mulher, a Hershey's ter escolhido um indivíduo que na verdade é um homem, mas que se diz mulher, e portanto há quem tenha achado um bocadinho desagradável tirar protagonismo às mulheres ou a uma mulher naquilo que é o lançamento do mês da história da mulher. E o vídeo, vamos deixar-vos com o vídeo. Alberto, nós despedimos por aqui. Tiago, só uma coisa, era exatamente que no mês da história negra, a pessoa que uma empresa qualquer lançasse como rosto daquele mês fosse um branco em blackface, não é? A não ser que fosse o Justin Trudeau, que esse pode fazer pois fez, não é? À vontade. Pode fazer pode fazer tudo, infelizmente. Pode fazer tudo, sim. Sim, mas é um bom ponto, sim. Portanto, é um senhor... Toda a gente acharia absolutamente indigno, e era um branco em blackface a anunciar o mês de história negra. Nem toda a gente acha absolutamente indigno e grotesco ser um homem que resolveu dizer que é a mulher, a representar as mulheres no mês da história da mulher. É com esse vídeo que vos vamos deixar, relembrando que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as semanas às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, que nos podem seguir também em podcast em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. E convidamos a subscreverem o canal do YouTube para chegarmos ao nosso objetivo de 500 mil subscritores muito em breve. Agradecemos também ao Azeite Talismã o apoio incondicional à Lenga-Lenga do Costume. E Alberto, por hoje ficamos por aqui, se estiveres de acordo. Vamos então ver este vídeo de lançamento do mês da história da mulher e voltamos para a semana. Obrigado a todos. Até lá. Obrigado. Boa noite. My name is Faye Johnstone. I'm the Executive Director of Wisdom to Action. We can create a world. My name is Faye Johnstone. I'm the Executive Director of Wisdom to Action. We can create a world where everyone is able to live in public space as their honest and authentic selves. See the women changing how we see the future at Hershey's Canada.